Salve Maria Santíssima, bom estar com vocês Maria, de novo. Como é que foi a semana? foi boa. A gente fez as coisas que tinha que fazer. É? Só esquecemos de mandar no WhatsApp pra você ver. Ah, sim. Tá, tudo bem, isso é o de menos. Deixa eu tentar botar aqui, só um momento. Hum, Mostrar o vídeo completo. Só tô tentando enquadrar aqui pra gravação, tá? Tá. Isso. Vamos ver se fica. Pronto. Estão me vendo aí na tela também? Sim, sim. Show. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos a. Bem, é o seguinte. Basicamente, a gente vai começar hoje, antes da correção do tema até, com uma coisa que parece que é importante para vocês, né? Que na última aula eu falei que seria meio personalizada, mas na verdade eu acho que existe um modelo que é melhor para memorização e para apreensão das coisas que a gente está falando. Ou seja, para vocês decorarem, né? Para ficar na cabeça de vocês, certo? Então, o que eu gosto de fazer se chama esquema. Você sabe o que é um esquema? É diferente de um mapa mental. Um mapa mental é tipo um monte de palavras, tem uma nuvem de palavra no meio e vai várias setas, né? Então, o esquema, na verdade, ele é, digamos assim, é uma procedência lógica. Ou seja, a ideia, que é a origem das outras, tá primeiro. Depois vai outra, vai outra, vai outra, vai outra. Entendeu? Primeiro vem aquilo que origina tudo, ou seja, o que a gente falou primeiro na aula. Beleza. Depois puxa uma seta. Tá, pra onde que esse assunto levou? Aí põe, sei lá, umas bolinhas ali e escreve alguns detalhes. Ah, sobre isso ele falou isso, isso e aquilo. Puxa a seta. Troca de assunto. Sobre esse outro assunto, isso e aquilo. O esquema é mais ou menos isso. Eu vou querer mostrar minha tela para vocês para dar um exemplo, tá? Nem sempre eu uso seta, mas eu recomendo que vocês usem porque vocês estão no caderno. Eu não consigo usar Uhum. seta porque quando eu anoto no computador não tem como, né? Mas no geral eu gosto de fazer assim. Quando eu não posso usar seta, né? Número um, assunto X. Aí eu falo sobre esse assunto. Número 2, assunto X. Ou seja, eu estou indicando que uma coisa vem antes da outra, né? E quando vocês conseguem decorar o que vem primeiro e o que vem depois, vocês conseguem decorar muito mais coisa. Muito mais, sabe? Quando a gente só anota ali na nuvem, eu não acho que é tão produtivo, tá? Mas vocês também têm que se analisar. Vocês veem resultado nos mapas mentais de vocês? Sim, sim. Vocês conseguem decorar ele? Vocês, tipo assim, tem uma. Vocês gravam na cabeça, tá? Isso, aquilo e tal. Pouco. Pouco? Tá. Então vamos tentar fazer por esquema mesmo. Eu vou começar, eu vou falar pra vocês, tá? No início eu vou guiando vocês. Ah, o que que tem que anotar, entendeu? Eu vou guiando vocês. Porque, como a gente tá aprendendo um método novo, tem que ter alguém que ensine um método novo, tá? Então é isso. Beleza. Eu acho que o esquema é melhor. Resumindo, é assim que eu faço. Então, bem, eu quero agora fazer a correção do tema com vocês. Qual que era o tema? Era o tema? Tema. Ou o que você pediu pra gente fazer? Isso, tema e tarefa é a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, o tema de casa. Você tinha dito pra gente fazer 7 parágrafos dos dias de Isso, Gênesis, primeiro. Aí a gente tinha que escrever, tipo, no primeiro dia Deus criou tal, entendeu? sim, Era isso, né? certo. Aí a gente fez. Podem ler aí. Você pegou o seu aí, Deus? Pede pro Joseph ficar dentro da câmera também. Eu não tô vendo ele. Aê, agora sim. Aê, boa. Eu já tô na casa nova aqui, hein? Já tô Ah, arrumando melhor as coisas aqui. Meu pequeno canto. Meu armário. é, uma coisa, eu não sei se você tá vendo, tá vendo.
Começa a ler o seu papel. Pode ler já. Aqui. Pera, aquele lá é outro. No terceiro Aqui, dia. achei. Esse aqui. Lê. Eu fiz. No primeiro dia, Deus criou a luz. E a chamou luz dia e as trevas noite. Bom. No segundo dia, Deus criou o céu. Aí esse aqui só tinha falado isso mesmo, aí eu só fiz esse parágrafo. Sim, claro. Teve outros que ficou maior, tipo, bem maior. Aham. No terceiro dia, Deus criou a terra. E Deus disse, produza a terra plantas, ervas e árvores frutíferas. No quarto dia, Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Bom. Deus disse, puluem as águas de muitos seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. E foi o quinto dia. No sexto dia, Deus disse, produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele reine sobre todos os seres vivos. Deus criou o homem e a mulher. Tendo Deus terminado seu trabalho, descansou, e este foi o sétimo dia. Muito Esse é o bom. meu. Excelente. Pode ler o teu aí, Cris. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou ela das trevas. E Deus chamou as trevas de noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento entre as águas, de baixo e de cima. E Deus chamou o firmamento de céu. No terceiro dia, Deus criou a terra e separou ela das águas. E ao elemento árido, e a terra, que Deus chamou, E o elemento terra. e o elemento terra, que Deus chamou de terra. E as águas de mares. Uhum. E Deus disse, para que produza a grama, as árvores que deem fruto e tenham sementes. E assim foi feito. E Deus criou o sol para iluminar o dia e fez também a lua para a noite e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos de todas as espécies e também criou as aves do céu. E Deus disse para que elas se multiplicassem conforme da sua espécie. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, selvagens, domésticos e cada um segundo a sua espécie. E Deus criou também o homem à sua imagem e semelhança. Criou macho e fêmea. E disse Deus para crescer, multiplicar-nos e dominar todos os animais, e que sirva de alimento todas as frutas e animais. E no sétimo dia Deus descansou e santificou de todas as obras feitas. Muito bem. Muito bem. Gostei muito dos dois. Muito bom mesmo. Nossa. Resumo mesmo. Dá pra ver que assim, não... Vocês escreveram. Muito bom. Muito bom. Achei autêntico. Sensacional. Bem, a partir disso, então, a gente pode continuar. Então, como estudar, já falamos. Correção do tema, ok, beleza. Ficou muito bom, né? Vocês sabem o que é a grandiosidade do ato criador? Tem uma diferença fundamental quando Deus faz as coisas, quando Deus fez o mundo e quando o homem faz as coisas. Joseph, aparece aí na tela. Quero ver vocês dois. Isso aí. Tem uma diferença fundamental. O homem, quando faz alguma coisa, ele não cria nada. Ele faz. Fazer e criar é totalmente diferente. Quando alguém faz uma mesa, ele faz uma mesa a partir do quê? Madeira. Madeira, plástico, né? A partir de alguma coisa. Quando alguém faz uma cama, faz a partir do quê? Madeira, plástico, as mesmas coisas. Mesmas coisas, né? Uma faca. A mesma coisa também.
É, a Só que faca é depende da... metal, né? Então, É. mas o homem sempre faz, percebam as palavras, a partir de alguma coisa. Deus fez a partir do nada. Entendem isso? Aham, entendi. Ou seja, isso demonstra a onipotência de Deus. Porque o homem não pode fazer nada a partir do nada. O homem tem que se valer de um monte de coisas que vêm antes dele, de coisas que são fora dele para fazer alguma coisa. Vocês podem escrever isso. Isso é fundamental. Deus cria, o homem faz. É claro que Deus pode fazer também, tá? Mas o ato criador do universo não foi assim, né? O que é um verdadeiro milagre, né? Então, bem, o primeiro ponto do nosso esquema, inclusive deixa eu compartilhar minha tela só um momento, para vocês poderem ver um exemplo de um esquema, né? Já compartilhar. Conseguem ver a minha tela aí? Sim, conseguimos. Beleza. Ok. Bem, isso aqui é uma outra coisa que a gente já vai falar. Esse aqui vai ser eu vou mostrar pra vocês um modelo de esquema que usa setas, tá? E depois eu vou mostrar o que eu geralmente faço, que é o que não é baseado em setas, né? Mas também tem setas. Mas enfim, vocês vão ver o que é melhor pra vocês, tá? Porque também tem o importante aqui é memorizar, sabe? Eu tô apresentando pra vocês as técnicas. Aqui um esquema, ó. Isso aqui é um bom exemplo de esquema. É um fluxograma. Ou seja, essa é a ideia principal. Essa ideia leva pra isso, leva pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Isso aqui leva pra isso, pra isso, pra isso. Isso aqui leva pra isso e pra isso. Estão entendendo? Basicamente, Aham. isso aqui funciona demais. Isso aqui, nossa, isso aqui é fenomenal, tá? É muito efetivo, mesmo. Esse é o que eu recomendo. Mas, por exemplo, quando eu estou estudando pelo computador, eu faço assim. Só deixa eu sair um pouco do meu plano aqui. O pai de vocês usa o Coda bastante também, né? Bem. Coda é bom demais, cara. Bem, deixa eu ver já aqui. Só um exemplo, tá? De uma coisa que vai ponto a ponto. Oh, que demora, hein? Coisa chata. Se vocês já quiserem ir fazendo, podem botar, tá? Primeiro ponto é a criação. Tá? Se quiserem já ir escrevendo. Criação. Cadê o meu agora? Mas eu não tô sendo frente dois, tem que ser seguinte. Conseguiram escrever aí já? Aham. Beleza. Então aqui esse é um outro modelo, ó. Aqui é o título do negócio. E aí eu vou fazendo via números. Sem setas, né? Mas via números. Então, ó, primeiro elemento. Os elementos mais importantes da vida intelectual. Pá, 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 pá. Aí dentro dele tem várias coisas, né? Vários numerozinhos de vários elementos. Depois, número 2. Pá, 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 pá. Entenderam? Dá pra fazer assim também. Mas, eu acho que pra vocês é melhor uma mistura dos dois. Ou seja, faz no esquema das setas. Só que
tenta também fazer uma breve descrição das setas, sabe? Ou seja, um espacinho para falar os pontos principais. E também, né, fora do esquema, o esquema é uma coisa, tenho também um caderno para fazer as anotações. Ou seja, curiosidades, palavras-chave, pontos principais, alguma coisa que eu mandei escrever, tá? São coisas separadas. O esquema é a melhor coisa para estudar, ou seja, para vocês voltarem lá e lembrarem da aula. Mas aqui também é importante ter algum lugar para resumir, algum lugar para escrever, para fazer o tema, etc. Tá? Basicamente. Bem, voltando então, agora que a gente já entendeu a diferença do ato criador e de como o homem age, né? Agora eu posso parar de transmitir a tela momentaneamente. Ou não. Deixa eu ver. Bem, acho que não. Eu vou voltar lá para aquela minha tela. Bem, então como Deus fez tudo do nada, isso demonstra a onipotência divina, né? É um dos aspectos é uma das descrições de Deus, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Você sabe o que significa isso? Sim. Pode explicar então, por favor, enquanto eu vou abrindo aqui. Onipotente. Onipotente é todo-poderoso, né? Isso. Exato. Onisciente, ele sabe de tudo. Isso, exatamente. E onipresente, ele tá em todo lugar. Isso, muito bem. Exatamente isso. A onipotência, então, é esse poder, é o poder de fazer tudo. Significa que em Deus não há limites, né? O único limite de Deus é que ele não pode fazer o mal e que Deus não pode se contradizer, porque ele é a verdade e é a bondade. E Deus também não pode ser feio, não pode ser feio, né? Porque ele também é a beleza, né? Esses transcendentais, essas características existem em Deus, e Deus não pode contradizer isso. Porque se Deus contradissesse isso, ele deixaria de ser Deus. Ou melhor, ele não seria Deus. Porque se em Deus existe toda a perfeição, e essas coisas que eu estou falando para você são imperfeições, Deus não pode ter. Deus não pode ser ilógico. Deus não pode... esses defeitos, né? Deus não pode pecar, por exemplo. Mas, fora isso, Deus pode tudo, né? Ok. A onipresença, então, é justamente isso. Ele sabe, ele está em todos os lugares, né? E a onisciência é que, como ele é o princípio de todas as coisas, ele sabe tudo o que está acontecendo. Todas as causas, todos os efeitos se conectam a ele, né? Ele sabe de tudo, né? Isso também é um dado da revelação divina. Então, agora a gente vai entrar nisso aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. A gente vai entrar nisso aqui que se chama Árvore de Porfírio. Vocês perceberam alguma coisa de... algum padrão no resumo de vocês sobre a criação? Não. Não. Então agora tudo vai se explicar. Enfim, a gente tem de um lado a fé e do outro lado a gente tem a filosofia. A filosofia serve à fé, serve à teologia. E a gente vai ver isso aqui de modo exato. Deus nos revelou através das revelações, né, que ele mostrou para Adão, né, que ele ensinou para Adão, e depois que Moisés escreveu no Antigo Testamento sobre a criação do mundo, né? Ou seja, o Antigo Testamento, o Gênesis, etc. E lá ele descreve uma ordem que, muito engraçadamente, coincide perfeitamente com a análise feita pelo filósofo Porfírio. Porfírio era um neoplatônico, né? Ou seja, era um seguidor de Platão que veio, tipo, muito tempo depois de Platão. Mas seguia Platão, sabe? Leu Platão e busca desenvolver todo o pensamento dele a partir dos esquemas, a partir do modo de pensar de Platão. Tá? E, através disso, ele desenvolveu essa árvore aqui. Essas aqui são as raízes, esse aqui é o tronco, esse aqui são os vários galhos, né? Apesar de feios, são os galhos. E aqui é o tronco da árvore. Tá? Então, o que é a coisa mais essencial? O que tudo que existe compartilha?
desde Deus até tudo. É o ser. Ou seja, a existência. Deus é. Nós existimos. Ou seja, o ser é Deus. Mas Deus compartilha o seu ser, ou seja, ele cria para com as criaturas. Ou seja, nós existimos. Deus também. Então todos nós temos o ser. Que aqui está escrito substância. Substância é aquilo que existe. Aquilo que existe por si mesmo. Nós temos, a cadeira tem, Deus tem, o carro tem, a roda tem, tudo tem. Tudo tem ser. Tudo tem. Porque o que não tem ser, adivinha o que é? O nada. O não ser não é. O não ser não existe. Então tudo que existe é. Tudo que existe tem ser. Tá? Então esse é o princípio da árvore. E daqui a gente vai começar a fazer diferenças específicas que vão categorizar tudo que existe no universo. Se vocês decorarem essa árvore aqui, não precisa nem decorar, se vocês dominarem como é que ela funciona e visitando, revisitando, vocês vão entender a natureza de tudo que existe no universo. Isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. E vocês vão ver que isso aqui coincide exatamente com a narrativa bíblica, tá? Vamos começar então. O ser. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus deu o ser. Deus deu o ser. As coisas que podem ser criadas, elas podem ser materiais ou imateriais. Concordam? Sim. Então, por quê? Porque só existe isso, né? Ou a coisa é corpórea, ou a coisa não é. Ok. Então, pra cá, ó, aqui está escrito simple, né? Que seria, isso aqui é espanhol, então eu imagino que seja simple, né? Ou seja, o simples, aquilo que não é composto, é o imaterial. Ou seja, os anjos, os espíritos, a alma, né? Tá aqui. Eu até recomendo que vocês pesquisem vocês mesmos aí, árvore de Porfírio no Google. Ou vocês não estão com o computador? Não, então sim. Tá. Então pesquisa aí árvore de Porfírio e pega a que vocês acharem mais bonitinha aí. E eu vou narrando e vocês vão me acompanhando, tá? Se vocês quiserem ficar trocando também entre a aba de vocês e a que eu tô mostrando aqui, não tem problema, tá? Ok. Beleza. Então, posso continuar aqui? Pode. Beleza, eu vou seguir pelo meu caderno, porque eu também eu desenhei a minha árvore, né? Então eu vou fazer isso. Ok. Nas coisas imateriais, nós temos os anjos. Apesar de não estar na Bíblia, está na tradição que Deus, antes de criar todo o universo, criou na atmosfera sobrenatural os entes espirituais, ou seja, os anjos, né? Os anjos. Isso inclui, claro, os anjos e os demônios. Por quê? Porque os demônios são anjos caídos, né? Mas depois a gente vai falar sobre os anjos também, tá? Então, antes de tudo, antes da Bíblia, antes do que a Bíblia narra, já tinha os anjos, tá? Esses são os entes imateriais, como está aí na árvore de Porfírio. A primeira divisão é material, imaterial, ou corpóreo, não corpóreo, tá? Então aqui a gente tem os anjos. Do outro lado, a gente tem já os entes corpóreos, os entes materiais. Isso vai nos levar para um outro degrau da árvore, né? Que é tudo que a gente pode ver aqui no nosso mundo físico. Ou seja, todas as coisas materiais já pertencem a esse segundo degrau, a esse segundo galho, de baixo para cima, da árvore de Porfírio, tá? Só que aqui, nos entes corpóreos, em tudo que tem corpo, a gente já vai perceber também uma coisa que vai fazer uma grande divisão. Ou seja, entendo que aqui corpóreo é tanto o planeta Terra, quanto Júpiter, quanto o Sol, quanto todas as estrelas, todas as árvores, todos os rios, tudo. Tudo é corpóreo, tá? Só que existe uma grande diferença entre um pedaço de pedra
e um arbusto. Vocês sabem qual é essa diferença? Sim. Qual? É que Pode uma falar. pedra é diferente de um arbusto. Evidentemente. Mas o que que é mais diferente? Além dela ser dura, claro. Qual que é a diferença mais radical entre essas duas coisas? Sabe me dizer? É que o arbusto é um ser vivo? Exatamente. Exatamente. O que significa ser vivo? Significa que existe um princípio vivificante que anima aquele corpo. Sabe o que isso significa? Que ele nasce, Sim, É, também. vive e Isso, morre? exato. E o que é nascer e morrer? O que que implica nascer e morrer? Vida. E o que que é o princípio motor da vida? A alma. Sabe o que eu ia falar? A alma. Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Uma planta tem alma. Eu tô falando sério. Uma planta tem alma. Mas a gente já vai ver a diferença dessa alma para nossa alma. Mas tem alma, tá? É diferente. Exatamente, a planta não vai pro céu. Mas a planta tem alma. Porque a alma, no fundo, a alma é o que dá a vida. É, é o que anima o corpo, né? Anima em latim é alma. Anima é alma, né? Ou seja, o que anima, que dá vida, é justamente esse princípio vivificante que se chama alma. Então a diferença entre de uma pedra para um vegetal é justamente isso, porque o vegetal já tem alma. Ou seja, a gente pode identificar a vida nele porque ele nasce, porque ele morre, porque ele se nutre, porque ele se reproduz e porque ele se desenvolve. Essas potências que eu falei para vocês se chamam potências vegetativas. Porque são as potências que tem nos vegetais e que todos os outros seres vivos compartilham com os vegetais, até o ser humano. Tá? Então, existe nas plantas uma potência vegetativa, uma alma vegetativa. Tá? Isso que diferencia eles de todos os entes minerais. Os minerais são todos os entes mortos, com exceção dos astros, que são outro tipo de entes, né? Os astros são o Sol, os planetas, etc. A diferença deles para outros minerais é que, por exemplo, tem alguns minerais que têm uma capacidade multiplicativa. Ou seja, alguns cientistas já estudaram, eles puderam perceber que lá dentro da Terra, por exemplo, se tu deixa um cristal, por exemplo, 1 quilo de cristal, durante 600 anos parado, ele vai ser muitos quilos de cristal daqui a 600 anos. Ou seja, ele se multiplica, enquanto o astro não. O astro é fixo. A estrela jamais tem filhos, entendeu? Ela jamais, digamos assim, vai aumentar a sua quantidade. Ela vai ser sempre ela. Ela pode sofrer, ela pode, sei lá, cair um meteoro dentro dela, explodir, sei lá. Mas isso não tem a ver com uma potência intrínseca dela. São coisas que acontecem, né? São coisas externas, tá? Então vocês podem também ponham como observação. Os vegetais possuem alma vegetativa. Escrevam também que a alma é o princípio da vida em todos os seres vivos. Os vegetais são seres vivos? São. Tu que falou. Não, São. eu tô dizendo, é pra escrever isso? Pode escrever. Existe um princípio vivificante que se chama alma. Em todos os seres vivos existe alma. Escreveu aí, Júlio? Brabo. E aí, terminou também? Tá ok. Sim. Então tá. Então agora a gente já sabe os minerais e os vegetais. Então agora a gente vai pro outro galho da árvore. Podem voltar pra árvore aí. Se é que vocês saíram dela, nem sei se vocês saíram dela. Entre os entes vivos a gente vai ter uma outra grande separação. Qual que é a diferença de uma árvore para um cachorro?
Hum, Que a árvore fica parada? Tem animais que ficam parados também. Tem. Tem. Esponja. Esponja. Sabia que esponja é um bicho? não. É um bicho. É um animal, não é uma planta, não. Parece planta, mas não é não. Esses são os seres, Aristóteles chamava eles de limítrofes. Porque Então, gente, eles são tão Minecraft. parecidos que parece que eles são uma transição, né? Parece que uma esponja, digamos assim, é... tá no meio termo entre planta e bicho, né? Ou seja, é limítrofe. Mas a gente já sabe hoje em dia que é um bicho, sim, é um animal. Que Enfim, esponja. oi? Que esponja. Esponja marinha. Não é da louça, não. É a marinha. Depois pesquisem aí no Google, esponja marinha. É o Bob Esponja, pô. É o Bob Esponja. Só que a esponja marinha tem uns formatos diferentes. Tem várias espécies, né? Mas dá uma olhada aí como é que elas são. Eu vou mostrar aqui também pra Mano, aparecer na gravação. Hum, dá pra usar pra lavar louça isso daqui. Deve dar, cara. Você tem o mesmo nome, né? Essa esponja, ela se alimenta, ela puxa a água e aí no meio da água vem os nutrientes dela também. Às vezes caem uns bichinhos, uns camarões ali e tal, né? Mas isso é um porífero, né? É um tipo de animal que ela respira pelos poros, come pelos poros e tal, uma coisa estranha. Mas então, parece planta, né? Mas não é. É um bicho isso aí. Acredite se quiser. Tá. Por que que é um bicho? Porque existe nela. Podem voltar pra tela. Podem voltar pra onde você estava. Existe nela, em todos os animais, um outro princípio vivificante superior ao do vegetal. Isto é, a alma sensitiva. Ou seja, todos os animais têm também os sentidos. Eles conseguem perceber o seu exterior. Eles recebem estímulos. Eles sentem, às vezes eles sentem o gosto, às vezes eles podem ver, eles podem tocar, eles podem ouvir. Eles sentem. Eles sentem dor. Eles, na maioria dos casos, eles têm um aparato todo, né? Às vezes até de sentidos internos. Ou seja, um cachorro tem uma certa memória. Um cachorro, ele tem também, eles são movidos por instinto, né? Os animais têm esse instinto, é uma coisa própria da alma sensitiva, né? Os animais têm esse instinto, então, que é como se fosse, digamos assim, um hardware, né? Um programa que faz com que eles façam tudo, né? Que faz com que eles reajam de certa forma em certa situação, etc. Né? Os gatos, por exemplo, eles têm o olfato, eles têm o tato, eles têm o paladar, eles têm a visão, eles têm a audição, eles têm tudo, né? Então, essa alma que faz com que tudo isso seja possível, ou seja, que se usem esses órgãos materiais, né? Mas que repercutam de uma forma é, distinta nesses seres, é essa alma sensitiva, né? Ou seja, se tu pega o machado e corta uma árvore no meio, cara, ela não grita, ela não sente nada, ela não tá nem aí. Ela vai morrer e acabou. Ela não está sentindo dor. Entendeu? Isso não existe. Já um animal, cara, um animal sente dor, entendeu? Um animal não interessa se ele grita, se ele sangra ou não, ele sente, entendeu? Porque é a sensitividade. Claro, existem certos tipos de animais que talvez não sintam dor porque não têm o sistema nervoso, né? Por exemplo, uma esponja. Eu acho que esse é o caso, né? Pega uma faca, corta ela, tá, ela cresce de novo, aquele pedaço que tu cortou vira outra esponja, é um negócio insano, assim. Mas existe essa alma sensitiva, né? Que é esse princípio motor superior. Então vocês podem olhar que um cachorro é infinitamente superior a qualquer planta que existe. Tem vezes até que, pelas emoções deles, inclusive alguns animais têm emoções, têm sentimentos e temperamentos. Animais têm temperamentos também. Claro, que variam com a raça, não com a pessoa, né? Nós é pessoa, né? Cada pessoa tem o seu. O animal geralmente não.
o Border Collie, que é um tipo de cachorro, é sempre assim. No outro, no Chihuahua, é sempre assim, sabe? É por raça. É, mas enfim, então vocês percebem que o animal é muito mais complexo que as plantas, né? Então, beleza. Então agora a gente já entra na categoria, né, que é o nosso último ramo da árvore, nosso último galho, que é entre os animais. Qual que é a diferença mais grandiosa dentre todos os animais? Qual que é o animal mais distinto e o que o difere dos outros? A gente? O ser humano. Exatamente. O ser humano, apesar de ter a potência vegetativa, ou seja, o homem nasce, o homem morre, o homem se reproduz, o homem cresce, o homem se nutre, ele come, etc. Apesar do homem ter todos os sentidos externos, a gente tem todos os sentidos externos, nós temos todos os sentidos internos na máxima potência. Nós temos tudo. Ou seja, só por isso a gente já seria o mais top dos animais, tá? Só que tem uma coisa que nenhum outro animal tem, que é justamente aquilo que vocês ficaram abismados, né? Nossa, a planta tem alma, como assim? É justamente isso, porque a nossa alma é tão superior e tão distinta que a gente mal consegue se comparar com essas outras coisas, né? Isso se chama, essa é a alma racional. Ou seja, a gente já subiu o degrau da vegetatividade, da sensitividade, e agora a gente está na racionalidade. A razão, senhores, é o que há no homem que o torna imagem e semelhança de Deus. Por que o homem é imagem e semelhança de Deus? Porque o homem tem o raciocínio. O homem ele tem pensamento, ele é uma pessoa, né? O homem ele é capaz de refletir. O homem é capaz de pensar. O homem é capaz de compreender. É capaz de assimilar, de apreender. Isso nenhum animal pode. O animal, ele usa pela sua memória, que a memória é um sentido, tá? É um sentido interno. Não é uma coisa da alma, tá? A memória é um sentido interno. Se bem que eu acho que alguma parte da memória também pode ter a ver com a alma, já que Deus tem memória, etc. E os anjos, né? Mas o animal tem memória. Com a memória dele, ele pode memorizar várias coisas. Ou seja, se o macaco aperta o botão verde, ele come. Então ele sempre aperta o botão verde. O cachorro sabe que a comida dele é no pote aqui e que ele deve mijar lá. Então ele decorou isso aí e vai sempre fazer isso aí. Só que o ser humano ele consegue compreender isso daí. Ele consegue pegar todos esses esquemas, ele consegue refletir em cima disso, ele consegue pensar nas causas, né? A gente pensa nas causas, os outros animais não pensam. Ou seja, por que a minha comida é ali? O cachorro não faz isso, cara. O cachorro, tá, a minha comida é ali, tá bom, beleza, é ali. A gente não. Por quê? Por que tem que ser ali? Por que não é aqui? O que esse cara tá me servindo comida? Eu não sou homem suficiente pra pegar minha comida, pô? Entendeu? Ou seja, o homem é completamente diferente, né? O homem ele tem esse livre-arbítrio, ele tem toda essa potência que vocês sabem, é isso que vocês vivem todo dia, vocês são seres humanos, que nenhum outro animal tem, né? E isso é uma diferença que a gente chama qualitativa. Ou seja, a gente não pode ser classificado como um simples animal. Nós somos o animal racional, o único animal racional, né? E nós somos, portanto, vocês percebem que descendo essa árvore, na verdade a gente chega, a gente acaba, claro, excetuando os anjos, né? A gente acaba por chegar no ser superior, dentre os entes criados, que é o ser humano, né? Então, é por isso que Deus nos fez, Ele nos criou para sermos senhores da natureza, porque todo o resto da natureza é inferior a nós. Deus criou o homem com uma dignidade superior a todo o demais. E Ele nos confiou esse mundo inteiro para o nosso cuidado, né? E essa questão da alma racional, vai nos levar a uma outra reflexão, que talvez seja a reflexão mais importante da aula, a mais importante para a nossa vida, né? Tirando, claro, os elogios que nós fazemos a Deus, é claro.
Mas depois disso, a reflexão mais importante, que é sobre a alma humana, né? Vocês devem saber que quando a planta morre, a planta morreu. Ou seja, a vida saiu daquele corpo, tá, tchau, acabou, beleza. Quando o animal morre, mesma coisa. Não interessa, não acontece nada. Eles não têm destino, acabou. Só que, agora a gente entra numa reflexão interessante que eu tinha até planejado para dar na primeira aula, mas eu vou fazer ela aqui com vocês agora. Né? Que eu achei melhor pular, deixar para a próxima. Tudo que há no mundo, como a gente falou, tudo que tem ser e é material, que nem está na árvore de Porfírio, tem corpo, ou seja, é material. A gente já falou da diferença de um homem e de uma mesa, né? Já falamos disso. Ou seja, daquilo que tem a alma e daquilo que não tem a alma, né? Ou daquilo que tem alma superior e aquilo que tem alma inferior, né? Já falamos também que o que dá vida à matéria é a alma, porque a alma é o princípio vivificante, ou seja, a alma é o que dá a vida, né? E a matéria, como ela é um ser composto, ela é um ser corpóreo, e todo ser corpóreo está na natureza das coisas, vocês podem ver. Cara, um dia o sol explode, um dia a estrela vira uma coisa branca, gigantesca e morre. A árvore apodrece e cai no chão. As pessoas ficam velhas e vão pro caixão. Cara, isso acontece. Entendeu? Tudo que é corpóreo, ele passa por essa degradação, tá? Eita. Tudo que é corpóreo, ele passa por essa degradação, né? Ele vai se desgastando e morrendo. Só que aquilo que não é corpóreo, não tem como se desgastar. Concorda? Cadê o aluno aí, cara? Fugiu? Volta aí, pô. Então, eu tava falando que tudo que é corpóreo se desgasta. E que vocês podem ver. A casa fica suja, a roupa rasga, o plástico derrete em 600 anos, ele derrete, o vidro quebra, tudo se desgasta. Tudo que é corpóreo vai morrendo, inclusive o ser humano. Só que aquilo que não é corpóreo, justamente por ser imaterial, não tem como se desgastar. Compreendem? Ou seja, as nossas ideias não pegam ferrugem. Tá entendendo? O nosso pensamento não apodrece. O nosso corpo apodrece. A nossa alma não tem como apodrecer. Né? Ou seja, se a alma não se desgasta, ela não tem... Ela não vai parar nunca. Ela não vai sumir da existência. Ela não vai perder o seu ser. Ela é, portanto, imortal. O que é imortal? Não morre. Ou seja, a alma não é eterna, porque ela nem sempre existiu. Mas desde que ela existiu, ela nunca mais vai deixar de existir. Compreendem? Ou seja, a alma humana é imortal. A alma humana é imortal. E qual o destino da alma humana? Aqui a gente chega num ponto muito interessante. Os filósofos antigos, a gente vai ter uma aula sobre isso também no futuro, tá? Mas as nações pagãs, depois de muito tempo, uma certa descendência que veio de Noé, olha só a sala deles, uma certa descendência, Noé teve 3 filhos. Um dos filhos era o filho da perdição, o outro filho era o filho da sabedoria e o outro filho era o filho da fé. O filho da fé é o que deu origem aos judeus antigos, os hebreus. E o filho da sabedoria é o que deu origem aos povos que fundaram não só a maior parte das ciências, como também os fundadores da filosofia. Os fundadores da filosofia, ou seja, os filósofos gregos, eles depois de muito pensar, depois de muito trabalhar e muito desenvolver, inclusive precisaram de um mártir da verdade, né, para fazer a... Oi? Pode? Só um momento. Ok. Compromissos. Vocês têm que sair que hora? Quando acabar a aula. Quando Tá acabar a aula. Já volto então. Opa, voltei. E aí? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Podem desmutar. Estamos escutando. Show então, vamos continuar. Existe então essa... Falando sobre o destino do homem, né? Qual que foi a última coisa que eu falei?
Lembra a última coisa que eu falei? Não, você tava falando alguma coisa. Ah, sim, eu lembrei. Você disse 1 segundo. Ah, me lembrei. Os filósofos. Os filósofos, então, esses filhos, esses herdeiros, é, desse segundo filho de Noé, né, Jafé, são os povos da sabedoria. Eles desenvolveram a filosofia. A filosofia, dentre as ciências dos homens, é a mais alta de todas, porque é, ela diz respeito a Deus, né, e ela, na verdade, é o amor à sabedoria, né? Ela é Deus e toda a sua criação. Filosofia é enxergar as coisas de modo claro, né? Ou seja, é a investigação de um modo geral de todas as coisas, né? Essa aqui é a filosofia. Então, depois de muito pensarem, depois de muito refletirem sobre isso, eu não me lembro direito se foi Sócrates ou se foi Platão, mas eles já descobriram que a alma humana é imortal. Pessoal, eu estou falando isso aqui, eles não conheciam Jesus Cristo. Vocês têm noção Uhum. disso? Sim. Ou seja, eles não têm a verdade revelada. Eles só têm aquelas falsas religiões, aqueles mitos e tal. Mas os caras usando o cérebro nada, usando a alma, a razão, chegaram na conclusão de que a alma é imortal. Só que eu convido vocês a refletirem. E daí? A alma é imortal. E aí? O que vem depois disso? Caras, é impossível. É impossível conseguir uma resposta para isso. Impossível, ninguém sabe. Aristóteles não sabia, Platão não sabia. Sócrates morreu sem saber. Não tem como saber. Só com a religião a gente pode saber disso. E o que a religião nos diz sobre o destino eterno do homem? Céu, inferno ou purgatório, né? Ou seja, se a alma nunca se corrompe, a alma é imortal. Se ela é imortal, ela vai ficar fazendo o quê? Vendo uma tela preta para sempre? Não sei. Ninguém poderia saber se não fosse Jesus Cristo vir nos falar, né? Se não fosse Deus vir nos falar. Então, já que ele veio, a gente sabe dessa resposta, né? Então é isso, senhores. Essa aqui é a árvore de Porfírio, né? Substância, corpo, alma, alma animal, homem. O homem é o ápice, né? Ele é o ápice dessa árvore, desse desenvolvimento aqui, tá? E agora, só para fechar o link, vocês perceberam que a ordem que a gente narrou aqui da árvore de Porfírio é exatamente a ordem da criação? Não. Pois então fiquem percebendo, porque tá aqui, ó, a substância, ou seja, é o ser. Então, no princípio, criou Deus. Criou Deus, acabou, substância. Criou Deus, substância. Antes da Bíblia, já tínhamos aqui o simples. Aqui fica os anjos, tá? Aqui os espíritos. Depois, o corpo, os entes corpóreos, ou seja, o céu, a terra, a água, o sol, os planetas, tudo. Depois disso, Deus criou a vegetação, né? As plantas, as árvores, os frutos, etc. Depois criou os animais e, por último, Deus fez o homem. Aqui embaixo, né? Ou seja, Deus, na sua perfeição, na sua ordenação, na sua beleza, ele fez tudo exatamente na ordem da sua criação, conforme a hierarquia que ele mesmo estipulou e que ele mesmo criou dos entes corpóreos. Digo, de todos os entes que existem, desde os não corpóreos até os corpóreos, né? Até chegar no homem, né? E aí depois cria a mulher, e depois tem toda a história do Éden, e depois tem toda essa explicação, né? É, e, bem, que a gente vai ver posteriormente, tá? Bem, ok. Vamos ver o que falta falar. Tá. Aí você sabe, né, que o homem foi constituído, então, o criador de toda... Ele foi constituído o governador, né, de todas as coisas. Inclusive, uma das maiores demonstrações de que Deus nos criou para mandarmos na sua criação, né, para sermos superior, para regermos o mundo, é que ele mandou que a gente desse um nome às coisas, né? O que que é... Qual que é a importância desse dar nome às coisas?
Bem, vocês já foram bebês, quando estavam na barriga da mãe de vocês, aquele que mandava em vocês decidiu o nome de vocês. Quem é esse? Nosso pai e nossa mãe? Exatamente. Ou seja, eles são constituídos senhores de vocês. E vocês vão ser constituídos senhores dos filhos de vocês. Então, vocês têm o direito de dar nome a eles. Assim, Deus permitiu que Adão desse nome a todas as coisas que existiam. Caras, pensem nisso. A maioria das coisas que vocês veem ao redor de vocês, Adão que deu o nome. Claro, não pra geladeira, né, etc. Assim, para as coisas mais importantes, Adão que deu o nome. Então, isso demonstra também essa nossa superioridade em relação à natureza, tá? Ok, beleza. Bem, basicamente é isso. Eu não sei se tá tarde pra vocês ou se vocês gostariam de mais. O que vocês acham? Aqui eu acho que já vai acabar por conta que o Google Meet ele só deixa 1 hora. Sim. Falta quanto Grátis. tempo? Grátis. 1 hora ele deixa. Aí depois ele vai encerrar sozinho. Tá, É, pode ir fazendo até acabar. entendi. Não sabe a hora. A gente já passou de 1 hora aqui, tá? Quando der. Já passamos. Já. Sim. Não, a minha gravação. Sim, já passamos. É que eu fui lá, né? Pediram minha ajuda. Bem, de qualquer forma, então. Eu leria um pouco do Catecismo Romano com vocês, né? Sobre essa criação, essas questões. Mas eu acho que já está suficientemente explicado. Eu gostaria agora de explicar o tema de casa para vocês, tá? O tema de casa, basicamente, é a lição de vocês, né? Mas antes disso, eu quero saber o que vocês escreveram aí nessa aula. Vocês fizeram as anotações, as curiosidades que vocês foram Só ouvindo. anotei. Eu só anotei. Eu anotei mais e. Quer dizer, eu anotei Pode Eu falar. nada, não- basicamente. Nada? Muito pouco. Pode falar eu um pouco. anotei- Eu anotei uma linha só. Eu Eu também. não sabia o que anotar. Tá. Na próxima eu vou exercitando isso. Mesmo que vocês não entendam, anotem, tipo, sei lá, a frase que mais impactou. Vão exercitando isso, tá? O registro. Tá bom. É um bom exercício. Pode ler aí uma frase, pode ler aí o pouco que anotou, tá? Que aí eu vou comentar isso. Você tinha falado lá pra gente anotar que Deus cria e o homem faz. Uhum. Isso. Aí eu anotei isso. Tá. Beleza. É isso? Algo mais? Algo mais, Jonathan? E eu anotei. A alma é o princípio da vida. Isso, perfeito. Muito bom. Isso aí é fundamental, tá? Podem escrever. Escreva assim, alma vegetativa. Não, alma vegetal, alma sensorial e alma racional. Escrevam esses 3 nomes aí. Alma vegetal. Alma sensorial, Alma vegetal depois. e alma racional. Perfeito? Sim. Beleza. Podem puxar uma seta da alma racional e escrevam homem. Depois, puxem outra seta do homem e escrevam imagem e semelhança de Deus.
Pronto? Beleza. Agora vamos fazer só uma anotação sobre Deus também, né? Podem escrever bem grande assim, Deus, e aí depois puxa uma seta e escrevam Criador do céu e da terra. Depois escrevam Criou tudo do nada. Puxa uma seta? Sim. Pronto? Uhum. Show de bola. E por último, puxem outra seta e falem Fez tudo belo e ordenado. Agora voltem lá no homem, onde vocês escreveram a racional, e puxem outra seta e escrevam dignidade e poder sobre a criação. Certo? Sim. Beleza. Vamos agora uma outra explicação. Uma última frase, eu acho que pra ficar bom. Não precisa puxar seta nenhuma, tá? Agora é uma outra coisa, só uma frase normal embaixo de tudo. A árvore do filósofo Porfírio representa Qual é o nome dele? Porfírio, com acento no i. Fi. Representa a ordem dos seres posso? Pode. Vírgula. Que também coincide com a ordem
das coisas criadas por Deus em Gênesis. Ponto final. Bem, essa foi a nossa exposição de hoje. Agora eu vou pedir que vocês anotem o tema de casa aí no fim da página, ou sei lá onde vocês preferirem, tá? E aí depois a gente se despede. Ok. Ok. Como eu percebi que só passar um texto pra vocês lerem durante a semana, tipo, é pouco pra vocês, né? Vai ser melhor pra vocês se vocês tiverem mais coisa pra fazer, assim, vai ser mais legal e tal. Então, a atividade número 1 vai ser desenhar a árvore de Porfírio. Pode escrever, tá? Pode escrever com as palavras de vocês. Desenhar a árvore de Porfírio. E em cada etapa da árvore de Porfírio, em cada ramo que tiver, eu quero que vocês escrevam 3 exemplos de 3? seres. 3 exemplos. Claro, tirando ali o dos imateriais, né? Que só tem um, que é os anjos. Tá. 3 seres. E claro, né? O dos racionais, que você já sabe também. Enfim, mas no que puder, vocês fazem 3, tá? Ok. Atividade número 2 vai ser responder 3 perguntas que eu vou passar pra vocês. Me avise quando eu puder dizer as perguntas. Sim, pode. Pergunta A. O que revela sobre Deus a ordem e a beleza da criação? O quê? O que revela sobre Deus? A ordem e a beleza da criação. Interrogação. Galera, tem um cachaceiro aqui do lado da minha casa. Bem, pergunta B. O que torna o homem imagem e semelhança de Deus? Que torna o homem mais semelhança de Deus.
E a terceira pergunta: por que Deus criou tudo? Me avisa quando terminarem, tá? Isso, depois eu passo a mão aqui pra você. Ok. E a terceira e última atividade vai ser ler algumas questões do catecismo menor, aquilo lá que eu fiz com o Jones e com o Lozano, que eu vou mandar foto pro pai de vocês, daí ele mostra pra vocês. Tá? Vai ser basicamente isso. Eu vou tirar foto das páginas, né? São poucas questões, mas que é pra fixar, é sobre criação, né? E sobre a natureza de Deus, e sobre o homem, etc. Tá? Basicamente. A próxima aula vai ser sobre os anjos, o Éden, né? Ou seja, toda a situação do homem no céu, né? E também o pecado original, né? O pecado original, as consequências do pecado original, como isso nos impacta hoje, né? O que isso causou na nossa alma. E isso vai ser o ponto de partida. A queda do homem é o ponto de partida da história, né? Na verdade, a história começa com a criação, é claro. Mas a história tal qual nós conhecemos, ou seja, com esse homem velho, esse homem inclinado ao pecado, né? O início das desgraças só vem depois do pecado. O início das nações só vem depois do pecado. As guerras só vem depois do pecado, né? Mas, como fala a liturgia romana, quam felix culpa, ou seja, que culpa feliz. Porque sem essa culpa nós não teríamos nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não teríamos a Eucaristia, não teríamos a Igreja Católica. Então, por um lado, essa culpa gravíssima nos revelou, nos deu uma intimidade com Deus ainda maior, né? Porque apesar de Adão falar com Deus no paraíso, Adão não podia consumir o próprio Deus nas espécies eucarísticas. Adão não podia se unir substancialmente. Substancialmente não. Eu não sei, perdão. Mas se unir tão intimamente com Deus Nosso Senhor, como nós fazemos na mesa da comunhão durante a Santa Missa, né? Então, bem, a gente vai tratar desses aspectos, desses pormenores, tá? Também vamos tratar da revolta de Lúcifer, etc, tá? Eu vou tentar preparar uma aula bem legal também sobre isso. Então é isso, pessoal. Desejo para vocês uma boa noite. Agradeço por estarem aqui hoje. Agradeço também a paciência por eu ter saído no meio do negócio, mas tinha uma velhinha precisando de ajuda. Então é isso, tá bem? Fiquem todos com Deus. Salve Maria e Salve até a Maria. próxima. Tchau. Tchau, obrigado. Bom. Bom,